nessa manhã estar falando com os irmãos sobre o tema Viva com Dignidade. Esse mês é o mês da família, mas também nós queremos estar fazendo menção àquilo que é a nossa orientação pedagógica, de formação doutrinária a respeito da nossa vida como filhos, como servos de Deus, como chamados para viver segundo a vontade do Senhor. Vamos ler o texto que encontra-se no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Nós queremos estar pensando com os irmãos sobre esse assunto, o viver digno, o viver de maneira digna, porque a própria palavra do Senhor, ela traz algumas exortações e nós precisamos ouvir qual é a vontade, a orientação do Senhor para com a nossa trajetória de vida cristã. Nós vivemos com um propósito, com uma missão a ser desempenhada, e como igreja de Cristo existem alguns fundamentos que nós precisamos estar observando para que assim então nós possamos alegrar aquele que instituiu, que formou a sua igreja e deu a ela direcionamentos para que esse direcionamento cumpra o propósito de alcançar aqueles que pela graça serão também alvo dessas bênçãos do Senhor, que é estar agregados junto nesse novo corpo que é a igreja de Cristo. E aqui então entra alguns fundamentos que nós precisamos estar pensando para que eles norteiam o nosso viver. Como que eu devo viver digno? Qual é o viver digno de um cristão? Irmãos, Paulo, ao escrever aos nossos irmãos de Éfeso, ele está preocupado em ver esta igreja sendo o referencial para aqueles que ainda não tinham o conhecimento do Senhor. O primeiro ponto que eu quero que os irmãos entendam é que a igreja de Cristo, em primeiro lugar, ela tem que conhecer quem é o seu dono. Se ela não conhecer quem é o seu dono, a vontade dele, o querer dele para as nossas vidas, infelizmente vai ter grande dificuldade para agradar o Senhor. Vai ter grande dificuldade para viver de forma digna, porque esse viver digno está relacionado com a vida que o Senhor viveu, aquilo que ele ensinou. O desejo dele é para que pudesse ser perpetuado a vida das demais pessoas. É por isso que quando nós falamos sobre a respeito de vivência discipuladora, é esse critério que vamos adotando em nossas vidas com o propósito de sermos aferidos àquele que é o princípio, que é o nascedouro, que é o centro de toda a formação. Vivência discipuladora é fazer com que nós vamos então nos aperfeiçoando, buscando a unidade da fé através dos relacionamentos que traz esse polir de nossas vidas em relação àquilo que é a vontade do Senhor. Paulo diz: eu me considero um prisioneiro de Cristo e devo andar de maneira digna.
É interessante nós observar que Paulo, ao colocar que ele considera como prisioneiro do Senhor, ele está afirmando categoricamente que ele abriu mão de todo o seu estilo de vida, de outra carreira promissora, para que então agora ele pudesse servir esse Senhor. Ele desconsiderou todas as glórias do mundo para que a sua glória agora fosse obedecer, ser submisso, fazer a vontade do seu Senhor. Por isso que a igreja de Cristo, ela precisa de conhecer quem é o seu dono. A igreja é de Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não podemos viver para nós mesmos, porque a igreja é de Cristo. Eu sou igreja de Cristo, você é igreja de Cristo. Somos nós esta igreja que pertence a Cristo, aquele que morreu para que então nós pudéssemos ter vida, e vida abundante, não essa vida limitada que nós vivemos durante 50, 100 ou mais, ou menos, mas uma vida eterna. Nós adentramos nesse processo, e nesse processo de nova vida, nesse processo de nova criatura, nesse processo de filhos deste Deus soberano, nós temos a missão de sermos agora da maneira que Ele espera que sejamos, transformados, dando a entender àqueles que ainda não são, que eles precisam alcançar a mesma bênção que nós temos alcançado. E isto faz com que nós tenhamos uma vida digna de filho, uma vida onde nós temos satisfação, temos prazer, temos alegria, não somos frustrados para participar deste momento tão especial que é reluzir, é fazer com que o reino de Deus possa ser conhecido na terra, porque eu faço parte, sou herdeiro desse reino. Paulo então diz que com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, nós precisamos de aprender a suportar uns aos outros em amor. Aprendemos a suportar uns aos outros em amor. É possível que algumas pessoas queiram pensar que viver digno é não ter contrariedades, é não ter algum tipo de angústia, é viver um mar de rosa, como Alice no País das Maravilhas. Não é esta a visão de Paulo à igreja de Éfeso. Se havia necessidade de suportar, porque eles, sendo diferentes uns dos outros, em alguns momentos, certamente eles iriam se espinhar, ia ter algumas diferenças, mas o que levariam eles a suportar uns aos outros era a supremacia de Cristo em seus corações. Eles não tinham amor próprio, mas era o amor do Pai derramado em seus corações, que seria o suporte para que eles então pudessem suportar o seu irmão. Esta falácia de que a igreja de Cristo é uma igreja aonde não tem nenhum problema, ela não provém de Deus, é laço do inimigo para frustrar aqueles que buscam esse tipo de ambiente que não existe em parte nenhuma, a não ser na glória. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca houve nenhum tipo de dissensão nesta unidade suprema. Esta é a única unidade perfeita de todos os tempos, que nunca houve igual. Nós, igreja de Cristo, somos desafiados a irmos em direção desta unidade. É por isso que Paulo depois vai dizer: até que todos cheguemos à unidade do Espírito. Nós vamos nessa busca, e para que alcancemos esse feito, nós precisamos então ter humildade. Temos que ter humildade. Ter humildade é reconhecer que nós não somos capazes, o outro não é capaz, mas através da obediência àquele que nos chamou, nós iremos nos esforçar, nós iremos suportar, porque do outro lado nós vamos ver coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. É por isso que nós somos desafiados a desenvolver em nós
essa capacidade que vai nos fortalecendo. Somos desafiados a ser que nem um atleta que pensa entrar na competição no dia tal, e antes da competição ele se esforça, ele treina ardorosamente com o propósito de estar bem preparado para que no dia da competição ele vá lá e saia vitorioso. Assim é a nossa vida. Viver digno é viver sob ou debaixo dessa obediência, sabendo que no dia glorioso nós teremos vitória, porque nós ouvimos, obedecemos, cremos, estamos certos que nós estamos no caminho que nos leva a tal feito grande que nós não podemos, mas nós iremos alcançar pela graça de Deus, porque os nossos esforços são pequenos, são irrelevantes, mas o que o nosso Senhor fez por nós, Ele é suficiente. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós vamos suportar uns aos outros em amor. Irmãos, nós vivemos numa sociedade onde que o amor não existe, desapareceu. É por isso que nós precisamos de recorrer ao amor de Cristo, crendo que esse é perfeito, crendo que esse amor não tem dolo, crendo que o amor de Cristo é verdadeiro, crendo que o amor de Cristo ele nos garante vitória. A sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, é por isso que a palavra do Senhor afirma dizendo que Ele jaz no maligno. E o mundo que jaz no maligno é o mundo que está morto no maligno. O mundo que está morto no maligno, ele não tem nada a oferecer àqueles que Cristo está resgatando. Até então, nós vamos encontrar aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz da seguinte maneira: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, outrora, vivíamos também nessa situação. Delitos e pecado nos autenticava como mortos. Mas Cristo Jesus, Ele nos deu vida. E a vida que agora vivemos é para que tenhamos dignidade de alguém que foi levantado do mundo que está morto no maligno para viver uma novidade de vida. E é nesse aspecto de novidade de vida que cada cristão, que cada chamado, cada eleito em Cristo Jesus, ele precisa de portar-se de maneira varonil, ele tem que portar-se de maneira firme, ele tem que portar-se de maneira como aquele que foi comprado e tem contas a prestar àquele que o comprou. Paulo continua dizendo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos chamados então a vivermos nessa busca diligentemente, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, nós temos dentro do nosso coração, colocado por Deus, uma vez ressurreto dos mortos, Deus colocou em nosso coração um sentimento como se fosse um radar, para captar à nossa volta tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Senhor. Nós somos marcados para sermos diferentes. Por mais que algumas pessoas queiram viver da sua maneira de ser, lamentavelmente, nós podemos dizer que estão enganando a si mesmo, porque o Senhor nunca vai enganar. Aqueles que fazem parte do reino de Deus e que estão afinados, alinhados com a vontade do Senhor, também não serão enganados, porque o próprio Espírito de Deus irá iluminar, dando entendimento quem está no caminho certo, quem está no caminho errado. Então nós precisamos de assumir quanto mais cedo possível o nosso papel de filhos dignos. Quanto mais postergar assumir esse papel, mais enganados e enganando estará-se na trajetória desses que não estão
se dando conta daquilo que Deus já colocou dentro de si, que é o teu espírito para iluminar, para quebrantar, para fazer-nos súditos desse reino, com toda a humildade ao Senhor. Nós não podemos de maneira alguma ficarmos impressionados com o mundo que está à nossa volta. Irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, nós podemos ver agora qual é a diferença da igreja de Cristo e qual é a diferença daqueles que não têm o conhecimento de Deus. Uma sociedade totalmente perdida, sem rumo, políticos sem rumo, justiça sem rumo, profissionais de saúde sem rumo, sem saber o que fazer. Mas a igreja de Cristo, quando ela olha para o seu Senhor, ela sabe que o Senhor deu rumo para ela. O Senhor disse: olha, vocês não são do mundo. A vida que vocês vivem na fé do Filho de Deus. A igreja de Cristo, ela passa a ter sentido quando então ela passa a observar qual é a orientação do seu Senhor para a sua trajetória de vida. O mundo está preocupado em viver ou morrer. A igreja de Cristo está preocupada simplesmente em passar por esse deserto, porque ela sabe que não é aqui o lugar da sua vida. Ela está passando. Isso não é ponto alto para a igreja de Cristo, mas para o mundo sim. Até então, porque o mundo só tem essa vida. A igreja de Cristo, ela começa a viver a eternidade aqui. O mundo conclui tudo aqui. A igreja de Cristo não, ela está começando. Ela nasceu de novo, ela foi ressurreta desse mundo que está totalmente dominado pelo maligno, para que então ela possa viver em uma outra novidade de vida. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação. A nossa esperança, a nossa vocação é outra. Você pode trabalhar, você pode passear, você pode ir para o seu lazer, para o seu esporte, mas a sua vocação é outra. Você está de passeio nesse mundo. E quando então está desfrutando de algumas oportunidades que o Senhor o concede, você vai continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Você não vai separar a sua vida simplesmente porque esse tempo ainda não chegou. Você vai viver esse tempo vivendo na fé do Filho de Deus todos os dias. É inseparável a vida do cristão em relação ao projeto que Deus tem para ele. Eu vou deixar de servir ao Senhor agora e vou trabalhar. Não, eu vou deixar de servir ao Senhor agora e vou cuidar do meu lazer. Por isso Paulo diz: irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outro tipo de coisa, façai para a glória do Senhor, porque são oportunidades que Deus dá a uma nova vida, para viver em uma nova maneira de ser no mundo de onde ele foi resgatado. A concepção de cada cristão que vive em dignidade é que nós só temos um Senhor. Nós só temos um Senhor. Talvez você pode dizer o seguinte: mas nós sabemos disso, que só temos um Senhor. Não, é diferente de você pensar que só existe um Senhor. É diferente no aspecto prático, porque saber que tem somente um Senhor é teórico. Viver a prática é saber que temos um só Senhor, e esse Senhor que temos é o Senhor que deve ser honrado, adorado, reverenciado todo momento. Nós não podemos permitir que eu sei que eu tenho um Senhor, mas eu pratico de maneira que eu agrade um outro que não é o meu dono. Eu sei que eu tenho um Senhor, mas na hora de revelar de quem eu sou, eu revelo aquele quem não me comprou, através do meu ser. Esses efeitos práticos, eles vão autenticando se nós estamos vivendo de maneira digna ou não.
Eu tenho um Senhor, porque a palavra diz, eu conheço isso teoricamente, mas na hora de fazer os meus negócios, eu sou honesto, eu honro ao meu Senhor. Se eu tenho a chance de trapacear, de tripudiar em um negócio, a oportunidade está clara, escancarada para mim, o que eu vou fazer? Mas não tem nenhum problema. Tem sim, porque o meu Senhor não permite que a minha vida digna assim faça. Eu não posso torcer, eu não posso adulterar a essência, simplesmente porque eu estou seguro que ninguém está vendo, ninguém vai saber, mas no meu coração, o meu radar tem que acusar, dizendo o seguinte: o seu Senhor sabe todas as coisas. Salmo 139. Para onde me fugirei da tua presença? Para onde esconderei do teu espírito? Se eu tomar as asas da alva e ir para outra extremidade, o Senhor lá está. Se eu descer na profundeza dos abismos, o Senhor lá está. Deus sonda todos nós. Viver digno é ter convicção de que esse radar de Deus em nosso coração, ele nunca vai desligar. Ele sempre vai estar captando todas as imagens, todos os sons que acontecem em nossa vida. Talvez muitas pessoas esquecem de viver digno, porque pensando ele que é capaz de ir lá e desligar o radar. Não é capaz. Certa vez eu fui na Rondônia e eu passei em um sinal, um semáforo, acima da velocidade permitida para aquele local. Quando eu cheguei em casa, estava lá a placa do veículo, detalhadamente a imagem do carro. Eu não poderia ignorar que eu passei acima da velocidade e que nem fui eu que passei, porque estava tudo bem marcado: a hora, a velocidade, a placa do carro, o dia, o mês, o ano. Assim é Deus. Viver digno, irmãos, é quebrantar-se, é ter humildade para entender: Senhor, eu não tenho como fugir dessa realidade. Me fortalece para que eu não seja arrogante, pensando que eu vou esconder do Senhor e vou me dar bem lá na frente. Não vai. Nós somos chamados para viver de maneira digna, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Senhor fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós não podemos de maneira alguma sermos influenciados por aqueles que não são instrumento, ministro de justiça do Senhor, para nortear o nosso caminho. Outra vez eu falei aqui a respeito de uma fábula, mas é uma fábula que ela traz muito ensinamento para nós, da mentira e da verdade. Irmãos, tudo aquilo que provém da boca da mentira, por mais bem revestida que vier, por mais aparente, atraente que seja, eu quero que os irmãos saibam o seguinte: sempre foi, sempre será laço para influenciar de maneira negativa em relação à nossa dignidade de ser como filhos de Deus. Na fábula contada, diz que a mentira influenciou a verdade a respeito de fatos inquestionáveis. Nós precisamos aprender. Existem fatos inquestionáveis em nossa vida que nós não precisamos de dar ouvidos. Nós sabemos que o sol brilha todo dia. Não precisa que alguém fale para mim: olha, meu sol está tão bonito. Ele já é bonito, é claro. Isso é óbvio. O que nós precisamos perceber as entrelinhas é que quando alguém faz as citações do óbvio para nós, quer dizer o seguinte: você é cego, você não está conseguindo enxergar, então tem que dizer para você alguma coisa. Assim foi a fábula da mentira. Ela disse: olha como está lindo, olha que sol tremendo.
A verdade diz: verdade, verdade. A verdade concordou com a mentira de que de fato o sol estava esplêndido. Irmãos, nós precisamos de perceber que o inimigo, ele sonda o terreno. Ele quer saber qual é a posição que nós estamos vivendo em relação à nossa dignidade com o nosso Senhor. Ele sonda o terreno. Ele chega lá e abala para ver como que está firme ou não. Se sentiu que está um pouco abalado, avança um pouquinho mais. A mentira então olhou para o mar e disse: olha, perfeito, dia de sol, nada melhor do que refrescar um pouquinho nessa água maravilhosa que Deus fez. A verdade concordou. Dia de sol, esplêndido, mar, praia, nada melhor do que refrescar um pouquinho. Mais um passo, a mentira percebeu que estava galgando posição naquela conversa. Se os irmãos perceber essa fábula com o que aconteceu lá no primeiro casal no Éden, do mesmo jeito. Olha, viu aquela árvore bonita, maravilhosa, e o fruto sem igual. Não, mas Deus disse que não pode tocar. O que é isso? Claro que pode. A conversa fluiu. A conversa fluiu. E a Bíblia diz então que por causa daquele diálogo que já estava sendo conduzido não pelo Senhor, mas pelo intruso que ali estava, o casal perdeu o privilégio de viver de maneira digna e desfrutar de bênçãos tais que havia concedido pelo Senhor a eles, que eram concedidos, condicionados a alguma situação. Então a fábula diz que o próximo passo da mentira é dizer o seguinte: que tal? Vamos dar um mergulho? E a mentira saiu na frente e mergulhou nas águas límpidas e frescas de um dia ensolarado. A verdade tirou a sua roupa, colocou no cantinho e disse: também vou me refrescar. Enquanto a verdade ia, a mentira saiu e vestiu a roupa da verdade e foi para a praça falar de tudo aquilo que interessava ela com a roupa da verdade. Irmão, às vezes a dignidade de muitos se perdem porque passam a crer nas aparências por causa da veste da verdade que encobre a mentira e torna-se meio propício para que o engano aconteça no coração de alguém. Assim é o mundo que jaz no maligno, dominado, revestido, aparentemente quer transmitir uma mensagem aonde que eles não são dono dessa verdade, e queiram influenciar talvez os filhos de Deus a crerem naquilo que não provém de Deus, mas emana do trono de Satanás. E às vezes muitos creem simplesmente pela aparência, não considerando a essência. Nós somos chamados para viver dignamente, crendo na essência e não na aparência. É na essência que nós temos que crer. O que aconteceu? O que está acontecendo? Existe alguém que está usurpando para transmitir uma veracidade sem fundamento? Viver digno, irmão, é dizer não para as aparências, mas dizer sim para aquele que é a essência do nosso ser, da nossa vida. Paulo se preocupa com isso, dizendo: olha, nessa trajetória nós podemos ter unidade um com o outro, na fé de Cristo o Senhor, porque na fé de Cristo o Senhor nós seremos capazes de amar e perdoar.
mesmo quando as situações é contrária à nossa maneira de pensar. Mas assim como o nosso Senhor fez, eu preciso fazer, porque eu estarei sendo digno de dizer que eu pertenço a Ele, eu sou filho dEle. Eu vivo para disseminar o reino dEle, por isso eu pratico a vontade dEle. O preço que eu irei pagar nunca será maior do que Ele pagou para que eu seja. Nunca será maior. É por isso que com humildade e submissão eu preciso então trilhar por esse caminho. Se existe um único Deus, é aquele que me comprou. E só existe esse único Deus porque Ele é soberano. Os demais que surgem são farsas, são enganadores, com o propósito de me afastar do verdadeiro Deus. Isso chama-se alicerce de fé. Isso é doutrina. Crer no único Deus, viver na dependência desse único Deus, ser obediente a esse único Deus, conhecer esse Deus na sua essência e praticar a vontade dele, isto é doutrina. Talvez na trajetória da vida, muitas pessoas abandonam a doutrina e passam agora a viver sob algumas orientações que não são doutrina, deixa a doutrina de lado e passa a pegar-se a algumas circunstâncias para tentar justificar qual é a essência de uma vida digna. Não serão capazes, irão ser moldados pelo mundo que jaz no maligno. Suas mentes estarão totalmente cauterizadas, anestesiadas, separadas da vontade de Deus, porque pensando eles que desligaram o radar que indica qual é a velocidade, que marca qual é o caminho que está trilhando, se é o caminho de Deus ou não, se está dentro do limite de Deus, o seu Senhor, ou não. Viver digno, irmão, é colocar esse reino de Deus, essa doutrina do conhecimento de Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, eu devo conhecer a Deus e procurar fazer a vontade de Deus. É uma atitude de submissão, de humildade, de obediência, e não permitir que sejamos levados por qualquer ventos de doutrina que passa por nossas vidas e queira nos separar de uma vida digna. Irmão, não existe nenhuma pessoa no mundo mais firme do que um cristão que vive de maneira digna. Não existe. Um cristão que vive de uma maneira digna, ele não é subornado. Um cristão que vive de uma maneira digna, ele não é enganado. Um cristão que vive de uma maneira digna é alguém que está acima dos critérios estipulados pelo mundo que jaz no maligno. O mundo pode dizer que está certo, mas pelo seu conhecimento de Deus, ele se posiciona da vontade de Deus. Eu quero citar aqui a vida Sadraque, Mesaque, Abednego, a vida de Daniel, vivendo em um país estranho. As leis direcionavam para um lado, mas eles permaneceram centrados. Irmãos, existem muitas pessoas hoje dizendo que são cristãs, mas não estão vivendo de maneira digna. Se a lei diz isto, ele diz, eu vou fazer porque a lei diz, mas a lei de Deus diz, não. Então eu vou fazer uma citação aqui, para que os irmãos estejam de olhos abertos e percebam como que existe tanto equívoco no que é digno. Quantos cristãos que se meteram na política, pensando que iriam agradar a Deus, e depois que estava lá, passaram a fazer a mesma coisa que os ímpios faziam, ou fazem. Mas por que isso? Porque eles perderam o referencial. Ah, mas a lei diz que o deputado pode gastar até 150 mil reais em tratamento odontológico, médico.
o resto da população gasta. A lei diz, mas isso é lei para os filhos de Deus? Isto é a lei que agrada a Deus? Se o ímpio faz, o cristão está lá para não fazer. Pelo contrário, muitos cristãos entram lá e quer surfar na mesma onda que o ímpio surfa. Irmãos, isso não é vida digna não. Se nós vivemos num país que está apodrecido a sua política, é porque muitos que dizem cristão não vivem uma vida digna de um filho de Deus, se embrenhem com a mesma lama do mundo. Quantos cristãos que talvez nós nem sabemos que fazem parte do judiciário, por que eles não fazem a diferença? Sabe por quê? Porque querem desfrutar do mesmo benefício podre que os ímpios desfrutam lá dentro do judiciário. Chama-se vergonha para o nome de Cristo, sendo eles dizer que são cristãos, porque eles não fazem a diferença. Deveriam fazer a diferença. Toda sorte de impureza e de ilícito que o ímpio tem, agora ele acha que é um privilégio que Deus deu para ele. Não é. Deus o colocou ali para que pudesse ser diferente e fazer a diferença. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles tinham todas as vantagens de príncipes em um país cativo, que tinha levado os cativos. Tinha todas as vantagens. Eles viviam melhor do que os seus compatriotas. Eles viviam no palácio. Mas quando chegou o momento de exercer essa dignidade, eles já exerciam a sua dignidade. Eles estavam ali, eles posicionaram em não misturar com as iguarias do rei. Eles se posicionaram em não dobrar o seu joelho para orar a uma estátua que haviam levantado para que as pessoas pudessem tê-lo como referência de soberania na terra. Eles permaneceram firmes. Irmãos, vergonhosamente, existem muitos cristãos que talvez querem falar bem, quer honrar um prefeito, um governador, um presidente da república, querem honrar simplesmente para não perder os seus empregos, para que possa crescer mais um pouquinho do lado do rei. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, pelo contrário, viva o nosso Senhor. Ainda que sejamos mortos, mas nós não podemos negar o nosso Senhor. Irmão, já conversei com pessoas que trabalharam em setor público. Quando alguém ligava, cadê o prefeito? Está aí? O prefeito lá dizia o seguinte: não, diga que o prefeito viajou para Brasília, só daqui 4 dias chega. Mas a pessoa era cristã, ou melhor, membro de igreja, estava ali, poderia dizer: não, ele está aqui, você quer falar com ele? Não, mas ele dizia: não fala que eu estou aqui. Espalhado mundo afora, quantos artistas de altar de igrejas que têm praticado essas injustiças, essas indignidades que atrapalha a unidade do corpo de Cristo, porque a luz não se mistura com as trevas, atrapalha. Quantas pessoas que vão sendo formadas ou vão adentrando para as igrejas pensando que é isto que é cristianismo, que é isto que é vida digna? Não são. São enganadores. Estão maquiando a obra. Não é essa a vontade do Senhor. Viver digno, irmãos, é saber que o nosso Deus, segundo a sua boa vontade, é Ele quem constrói a sua igreja. É Ele que constrói. Somos apenas cooperadores nesta construção. Somos operários que recebemos ordem para que façamos da maneira conforme Ele quer que seja feito, para que o corpo bem ajustado, ligado pelas juntas, cresça
seja um edifício da maneira conforme o Senhor deseja que assim sejamos. É Ele. Todas as artimanhas que o homem talvez procura fazer com o propósito de trazer essa edificação será em vão. A parte que nos compete, irmãos, é viver de maneira digna. Quer trabalhando, quer viajando, quer fazendo seus negócios, faça de maneira digna. O Senhor Deus é contigo. É o Senhor que chama, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que edifica a sua igreja. A igreja é de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja que tem dono. E essa igreja que tem dono, ela precisa refletir, reluzir no mundo que jaz no maligno as virtudes do céu. As virtudes do céu. Irmãos, Salmo 101 e o verso 7 diz que não permanecerá aquele que use de engano. O próprio Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor sonda os corações. Se existe algo tremendo que nós devemos todos os dias meditar, é sobre esse poder de Deus de olhar dentro de nós. Deus conhece qual é a coerência e as incoerências. Se as nossas intenções, antes que elas venham a acontecer, elas estão nos conduzindo para perto do Senhor ou não. É por isso que em tempo oportuno, então, nós devemos colocar-nos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia. Buscar orientação momento após momento, porque o próprio Senhor, Ele vai iluminando, Ele vai clareando, Ele vai dando-nos um coração pronto para honrá-lo, porque Deus nos chama e Ele mesmo nos usa para que nós honremos a Ele. Deus nos chama, Deus nos comprou para que nós possamos servir a Ele. Deus nos comprou simplesmente com o propósito de nos tirar das trevas e jogar no reino da luz, não. Deus nos comprou para que nós possamos servir a Ele. Comprou para Ele mesmo. Ele não nos comprou simplesmente para nos dar o privilégio de sermos livres da condenação. Pelo contrário, Ele nos comprou para que nós possamos ser um instrumento usado por Ele. E como recompensa por essa obediência e submissão, Ele então nos liga eternamente com Ele. Essa é a recompensa daqueles que vivem dignamente. É o galardão. É a paga pela submissão, pela obediência, a paga justa. Ser fiel até a morte, então eu vou te dar a coroa da vida. Esta é a paga, essa é a recompensa de sermos fiéis e crer. Nós não encontramos esse tipo de recompensa do outro lado. Vida eterna não. Vida eterna quem concede é somente Jesus. Por isso, vivamos de maneira digna. Honremos ao nosso Senhor, o dono da igreja, o dono de nossas vidas, para que assim nós possamos fazer com que essa passagem nossa, esse tempo de peregrinação, seja honroso ao nosso Deus e a nossa vida tenha sentido como restaurados, comprados, lavados, preparados para viver eternamente com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos agradecer por esta manhã, por essa oportunidade que Deus nos concede de estar na casa do Senhor. Aquele que tem nos acompanhado, que Deus abençoe também a sua casa. À noite nós queremos estar falando para as famílias, que Deus possa estar edificando a sua casa, a sua família, na palavra, para que então a sua casa sempre seja uma casa de bênção. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, aqui nós estamos certo de que a tua misericórdia, o teu poder tem nos alcançado todos os dias. Pai, fortalece-nos, dá-nos cada dia mais o quebrantamento para que nós honremos ao teu santo nome e vivamos de maneira digna. Aonde quer que o Senhor nos proporcionar, que coloquemos a planta de nossos pés, que seja ali um local onde nós vamos dar testemunho de que nós somos parte da igreja, da família redimida do Senhor. Por isso, Senhor, nos fortalece cada dia, dê-nos um coração humilde para entender que por nós mesmos nós não somos suficientes, mas o poder do Senhor derramado em nossos corações nos faz vencedores.
Eu te agradeço e te suplico em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.